Mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao nosso canal do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Nesse dia em que nós celebramos o mártir São Sebastião, o texto do Evangelho é bem curtinho, com apenas 2 versículos, Marcos 3, 20 e 21. São versículos, porém, que suscitam várias dificuldades. A narrativa diz que Jesus está em casa com os seus discípulos. Provavelmente, a casa em Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, na casa de Pedro, onde Jesus estabeleceu residência logo depois de deixar Nazaré, sua cidade. Diz o texto que havia tanta gente, uma multidão, que eles não conseguiam nem sequer comer. Aí entra em cena um grupo designado os parentes de Jesus. Eles ficaram sabendo do que estava acontecendo e saíram para tentar deter Jesus. O texto ainda menciona que diziam que Jesus estava fora de si. Existem alguns dados nesse trecho que nós devemos reconhecer que não são muito claros. Primeiro, a identificação desse grupo dito os parentes de Jesus. De modo bem literal, traduzindo literalmente, são chamados os dele ou os seus, o que pode apontar para um grupo de pessoas bem próxima, talvez entre os próprios discípulos, ou mesmo, como se sugere, os familiares. A associação que se faz com a família se dá em virtude do contexto próximo, os versículos na sequência, nos versículos 31 a 35, onde se diz que a sua mãe e os seus irmãos também chegaram e tentaram falar com Jesus. Mas o texto não permite essa identificação imediata desses dois grupos. Outra dificuldade é a movimentação dentro da cena. Diz que os seus saíram para agarrá-lo. Se Jesus está dentro da casa com os discípulos, não podem ser essas pessoas que saíram para agarrá-lo. Nesse caso, vieram de outro lugar, provavelmente de Nazaré. Ou então, Jesus não estava dentro da casa e alguns de dentro saíram para tentar tirá-lo de junto da multidão. Ainda é difícil dizer quem é o sujeito do verbo dizer. O texto diz, diziam que enlouqueceu. Quem? Os seus, que chegaram, ou a própria multidão? Nesse caso, se identificar com a multidão, o verbo no plural, diziam, não tem nenhum problema, porque é comum esse tipo de construção no Evangelho de Marcos. Bem, levantados os problemas, vamos tentar ler o texto de modo que ele também interaja conosco. Nesse pequeno trecho, nós temos pelo menos 2 termos que são muito caros ao evangelista Marcos. O primeiro deles é o termo casa, oikos. Jesus estava em casa com os seus discípulos. O contexto de casa na Bíblia ele é bastante amplo, basta a gente se lembrar do rei Davi querendo construir uma casa para o Senhor, um templo para o Senhor, e depois a resposta da parte de Deus é que ele mesmo construiria uma casa para Davi, ou seja, uma dinastia estável, para o grande rei. Em Marcos, a palavra casa assume por algumas vezes a nuance de família, de grupo íntimo. Um pouco antes no texto, se a gente voltar, nós vemos a escolha de Jesus. Jesus escolhe os 12 para quê? Para que primeiramente estivessem com ele. E logo depois esse mesmo grupo está com Jesus em casa, é o texto de hoje. Mas 2 vezes no Evangelho nós vamos ver Jesus a sós com seus discípulos em casa, onde eles podem então ter momentos de convivência e podem até mesmo aprofundar os ensinamentos de Jesus. Contrapostos à casa estão aqueles que ficam fora, uma expressão que vai figurar logo depois em relação à família sanguínea de Jesus e em 4:10 a respeito do discurso em parábolas. Outro termo muito presente em Marcos e que figura aqui também é o termo multidão. Na tradução litúrgica de hoje, tanta gente.
A multidão em Marcos tem um aspecto indefinido e até ambíguo. A multidão é entusiasmada com o ensinamento, com a ação de Jesus, o ouve com alegria, mas Jesus algumas vezes se distancia da multidão para realizar ações e para ensinar de modo privado os seus discípulos. Ainda, no processo da paixão, a multidão se inflama contra Jesus, para pedir a sua condenação. Em resumo, no Evangelho de Marcos, implicitamente, nós vemos um processo de personalização da fé. Trata-se de um movimento de alguns de saída de uma multidão massificada em informe para uma identificação como membros da casa ou da família de Jesus. Dentro da seção do Evangelho onde estamos, nós vemos várias cenas de hostilidade, de confronto aberto com Jesus. O nosso texto de hoje, onde os seus tentam detê-lo porque dizem que enlouqueceu. Logo na sequência, tem uma delegação de mestres da lei que vem de Jerusalém e o acusam de agir sob a autoridade de Beelzebul. Enfim, nós vemos que os grupos vão se delineando no Evangelho, aderindo a Jesus e a sua proposta do reino de Deus ou opondo-se abertamente ao seu ministério. Na verdade, é como se o Evangelho estivesse interrogando o leitor sobre a sua posição em relação a Jesus. Não é possível ficar sempre oculto numa multidão, sem uma resposta pessoal, sem um compromisso declarado, sem um seguimento corajoso. O que Jesus diz e faz à multidão tem como objetivo despertar discípulos e discípulas que o acompanhem no anúncio do reino de Deus, que estejam com ele e que sejam enviados. Ele é o semeador que saiu a semear, como nós vamos ver no capítulo 4. Agora, ser da família de Jesus não é, em suma, ter laços de sangue com ele, mas, como se verá 2 cenas para frente no texto, ser da família de Jesus é fazer a vontade do Pai que está nos céus. Nisso podem ser incluídos, claro, tanto os seus familiares, os seus conhecidos, como também gente mais distante, mas que o encontrou ao longo do caminho, que ouviu o seu chamado, que se deixou envolver e assim foram acolhidos em casa. Um bom fim de semana a todos, paz e bem.